Então, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Dani Gonçalves, instrutora de Hatha Yoga em formação pelo IEP, Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga, e tenho algumas vivências e estudos em terapias holísticas, como aromaterapia, principalmente, que eu costumo usar muito nas nossas aulas, e fitoenergética. Eu conheci a Thaís há muitos anos atrás, trabalhamos juntas aí na área de eventos, foi uma época muito importante aí que a gente passou juntas, e recentemente, depois de muitos anos, sem se ver, sem se falar, nos reencontramos através do yoga. E a Thaís também é instrutora de Hatha Yoga, psicóloga. Então, fala um pouquinho de você, Thaís. Obrigada, Dani, por essa oportunidade de a gente estar aqui juntas hoje, falando de um tema tão gostoso, de um tema tão importante para ambas, que é o yoga. Eu que agradeço. E eu sou a Thaís Lousada, para quem não me conhece, tenho formação em psicologia, tenho formação em marketing, trabalhei muitos anos na área de eventos, e pratico yoga desde 2012, desde a minha primeira gravidez. E o yoga me aproximou novamente em 2018 com a minha segunda gravidez, pelo fato de eu querer um parto normal, e eu sabia que esse era um tipo de ferramenta que ia me auxiliar, e o yoga sempre me trouxe muita paz na vida, é algo inexplicável até. Só para falar um pouco da minha experiência com yoga. E quando eu escolhi o meu curso lá no Oregon, eu escolhi baseado no foco com justiça social, que é algo importante e é algo que eu acho que a gente tem que trazer para dentro da nossa prática. Sem dúvida, muito legal. Inclusive, essa questão de yoga e maternidade, eu acho que é um assunto muito bacana, que a gente pode, numa próxima oportunidade, também falar. E a união também de justiça social com yoga e psicologia, acho que, nossa, você tem muito a acrescentar aqui para a gente. Então, eu começo falando um pouquinho do que é yoga, como funciona uma prática de yoga, para quem não conhece, tem curiosidade em saber como funciona. O significado da palavra yoga é união, unificação, integração de duas coisas, corpo e mente. Então, o yoga é para a mente e se utiliza dos movimentos do corpo, que são os asanas, das respirações, que são os pranayamas, e de diversas outras técnicas, como os kriyas, os bandhas, os mudras, tudo isso em prol da mente. Então, uma vez que o yoga mira a mente, o benefício físico se torna brinde, se torna consequência. Quais são esses brindes? Menos dor, por exemplo, mais flexibilidade, o cardio e o endócrino funcionando melhor. E dessa forma, então, o yoga propõe restaurar o equilíbrio, né, a partir do corpo. Então, do mais grosseiro, que é o corpo, para o mais sutil, que é a mente. E é interessante comentar também, muitas pessoas que não conhecem o yoga acabam confundindo, fazendo uma confusão de asana com exercício. E, na verdade, asana, que são as posturas, os movimentos do corpo, são atitudes internas, né? E não simplesmente uma pose. Você se coloca na postura para se observar. Então, é uma observação psicofísica mesmo, né? A gente até costuma dizer em aula, feche os olhos para se enxergar melhor quando estiver na postura. Já os exercícios físicos, qual seriam, né, a diferença? O exercício físico também tem um efeito psicofísico, mas o foco do exercício físico é diferente. Seria a competição, benefícios cardiovasculares, a resistência muscular, né, por exemplo, hipertrofia. E já ao contrário do yoga, o benefício físico e psicológico é o brinde, né, Thais? É a consequência, no caso do exercício. E, assim, em se tratando de Hatha Yoga, né, que é a linha de yoga que eu e a Thaís seguimos, estudamos,
Os asanas também investem em fazer com que você não perca a possibilidade, né, de relaxar na postura. Como? Diminuindo a contração de um músculo que não está sendo usado naquele momento. Então, na postura, você relaxa do esforço desnecessário e deixa contraído apenas o que é extremamente necessário para que você se mantenha ali. Para isso, você precisa observar o seu corpo, estar atento, né? Desenvolver o real interesse em observar o corpo. É tudo um ciclo, né? Então, investimos também na percepção dos movimentos respiratórios naquela região que está sendo alongada naquele momento, e você percebendo essa região através dos movimentos respiratórios, o que acontece? Qual a consequência, né? Já que tudo é um ciclo e uma consequência. Você restaura um canal de comunicação entre o cérebro e aquela região que está sendo alongada. Mais uma consequência, quanto mais você percebe isso e ativa essa conexão região-cérebro, menos você faz mal para essa região quando você não está praticando yoga. Então, você fica mais atenta, você tem um gatilho, né, de alerta, que de repente estou aqui com o pescoço doendo, a região cervical tensa, opa, percebi mais rápido, estou estressada, estou ansiosa, estou tensa. Como se você ficasse mais acessível a você mesma, né? E dessa forma, se fazendo menos mal. Consequência, para vocês repararem como é um ciclo e uma coisa consequência da outra. Se fazendo menos mal, você acaba procurando mais a manutenção, né, dessa estabilidade, desse conforto. Se percebendo mais, você vai buscando mais a manutenção da estabilidade e do conforto. E os passos, né, Thaís? Acho legal também a gente comentar sobre os passos do asana, né? Mas, ok, como eu consigo tudo isso, né? Na prática, como se dá esse ciclo, né? Então, seguindo basicamente alguns passos, né? São vários, eu vou comentar sobre alguns. Quais são os passos que você deve observar e atentar num asana, numa postura. Então, em se tratando de Hatha Yoga, na construção do asana, é importante que você tenha um ritmo lento e controlado de entrada na postura. Vou fazer a árvore e simplesmente não respira, vai lá, levanta os braços, une a palma das mãos. Não. Tem todo um movimento, uma entrada na postura, um movimento controlado para que você chegue à postura final. Um segundo passo seria não se preocupar tanto com a amplitude, né? Não esquecer a pessoa que está do seu lado, não reparar na amplitude do colega, da colega do lado e esquecer onde você está. Só existe você, o seu direcionamento ali do seu professor ou professora no momento e mais nada, não olhar para o lado. Um terceiro passo também importantíssimo no asana é a permanência na postura. Então, o estado de presença que você traz ao permanecer, ou seja, mente e corpo juntos, desenvolvendo cada vez mais o real interesse, como eu disse anteriormente, em se observar. E, finalizando, um último ponto aí que é muito importante, talvez o mais importante deles, é o descanso e a observação do efeito da postura. Ouvir o que você sentiu quando retornou. E sendo assim, com o tempo de prática, você vai desenvolvendo um controle maior do seu corpo, reconhecendo as suas limitações e percebendo a sua evolução com o tempo. E quando eu digo evolução aqui, evoluir no yoga não é somente estar mais flexível, e sim mais concentrada, mais calma, menos ansiosa. Essa é a evolução no yoga. Então, resumindo, né, um pouco tudo isso, o que está por trás de uma aula de Hatha Yoga, é basicamente isso, para que você saia da prática uma pessoa melhor, mas acima de tudo, melhor para você mesma. E até gostaria que a Thaís comentasse sobre isso, perguntando, Thaís, para você, se você acha que o que a gente vê
ultimamente, no mundo digital, nas redes sociais, e até mesmo aqui no Ocidente, né, falando de uma forma geral, é esse yoga ao qual eu me referi até agora, é um yoga real, é um yoga para todo mundo. O que você acha sobre isso? Dani, primeiramente, muito obrigada por toda a explanação em relação ao que é a yoga, o que realmente é o yoga. E, na minha opinião, o Ocidente tem algumas divergências em relação à prática. Infelizmente, a gente acaba flexibilizando muito, comercializando muito, e acaba fugindo do que é a filosofia, né? Porque o yoga, a gente sabe que não é apenas fazer as poses, não é apenas ser uma pessoa flexível, quase que ginasta, não deixando com que pessoas que não sejam flexíveis pratiquem. É essa sensação quando eu olho as magazines, as páginas de Instagrams, a mídia no geral, quando você pesquisa na internet, ela te passa essa noção de como o yoga como um exercício. Sim. E na minha visão vai muito além disso. A gente sabe que o Patanjali em Yoga Sutras ele discriminou 8 elementos, são os 8 limbas, as 8 partes do que faz o yoga, né? Eu não vou falar de todos aqui para a explanação não ficar tão extensa, mas eu posso falar de algum deles, que no caso o 8º elemento é o Samadhi, que é a união da pessoa, a totalização da pessoa. O objetivo desses 8 elementos é alcançar o Samadhi, que é o estado de consciência mais plena, consciência mais profunda, encontro do seu ser consigo mesmo e a união de tudo que a gente tem presente no mundo. Então, é o estágio que todo yogi gostaria de chegar, né? Não é um estágio fácil, porque os outros passos são passos que você precisa estudar, você precisa se dedicar, e vai muito além dos asanas, né? O primeiro desses 8 elementos é o yamas. O yamas se diz em relação aos valores que a yoga prega. Por exemplo, você não vai roubar, você não vai cometer algum crime, não vai ser violento, violento em todas as instâncias da sua vida. Você não vai mentir, você não vai ter apego excessivo às coisas. São mais valores do que uma prática de corpo em si, se você for parar para Princípios pensar. éticos, né? Princípios éticos, isso, e envolve muitas questões culturais também dentro desses princípios éticos, né? Um segundo que eu gostaria de talvez explanar um pouco é os niyamas, que é a parte da autodisciplina, o autoconhecimento, a limpeza que você precisa fazer antes da sua prática, ou pós da sua prática, do seu corpo. Então, são passos que são seguidos no dia a dia, na sua prática. A gente também pode falar dos asanas. Os asanas são importantíssimos, mas não é o único elemento, não é o principal elemento, como a gente vê que as pessoas pregam. Na minha visão, os asanas são tão comentados porque é muito mais fácil você comercializar uma roupa, um tapete de yoga, e aí você vende uma roupa para um corpo bonito, para um corpo magro, que estereotipa a prática para apenas essas pessoas. E eu mesma já fui em alguns estúdios que eu não me identificava com o público que estava ali. E eu te aconselho que quando você quiser ir além da sua prática, você procure um estúdio sério, um estúdio ético, que não tenha apenas a intenção de ganhar dinheiro, que é o que acontece muito hoje em dia, e sim cuidar das partes sutis do yoga, né? Ver o yoga como uma transformação e não como uma comercialização. Até mesmo a parte da alimentação pode ser considerada algo comercial. O vegetarianismo hoje é comercial. Você é bombardeado de informações e você não sabe para qual lado seguir.
E o pranayama também, que é a energia vital, que é que nos faz sobreviver, que é a parte do oxigênio também, é muito importante. Tem se dado mais atenção a essa área no que se diz a respeito à meditação hoje em dia, e as pessoas também tentam comercializar o pranayama muito menos do que a parte dos asanas, é claro, né? Sim. E eu gosto de citar até essa parte do pranayama como uma parte muito importante dessa transformação do yoga, até porque a gente vive hoje com um vírus que ataca justamente a parte respiratória. Sim. E as pessoas não têm noção dessa... As pessoas, no geral, eu também me incluo. Não têm consciência de como a respiração é importante até que ela faça falta. Sim. E você acha, Dani, que eu não sei se por conta dessa tendência, dessa necessidade de você ter uma consciência maior de si mesmo, maior da sua respiração, você acha que por causa dessa pandemia, o yoga ficou tão popular na internet? Porque a gente viu um aumento de praticantes de yoga, as pessoas estão muito mais abertas, levando o yoga além do que é uma religião, né? Porque Sem dúvida. há uma divisão isso dentro do Ocidente, porque é uma prática oriental. Sem Então, eu dúvida. queria saber a sua opinião em relação a esse tema. É muito contraditório e, ao mesmo tempo, esclarecedor, né? Essa questão de um vírus chegar com tudo, assim, atingindo a parte respiratória, né? Para nós que praticamos yoga e atentamos tanto à respiração, né? Não existe yoga sem pranayama e sem respiração. Enfim, não existe. E nessa pandemia, eu acho que as pessoas voltaram um pouco mais a atenção também para isso. Primeiro, porque elas estavam preocupadas com o seu sistema respiratório, com o vírus, com uma bactéria, então vamos fortalecer o sistema respiratório. E segundo, porque elas estavam em casa, trancadas, e muita gente surtou na pandemia. Na verdade, acho que todos nós surtamos um pouco, de alguma maneira, cada um da sua forma, mas um pouquinho surtado todo mundo ficou, né? Então eu percebi que foi assim, as pessoas tiveram que lidar mesmo de perto, né, com seus monstros internos, com as coisas que elas sempre procrastinavam, deixavam para depois, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, pela correria, não necessariamente porque elas são relaxadas, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer, né? A vida possui muitas demandas, né? Então, talvez pelo tempo em casa maior e pela cabeça estar muito assoberbada, elas começaram a buscar uma ferramenta, né, de apoio na internet. Então, vieram a busca por terapias online, terapia mesmo, aquela que você senta no divã, vamos procurar online. Meditação guiada no YouTube, muita procura, e yoga, porque o yoga une, né, o movimento do corpo com a respiração, com a mente. Então, quem parou para entender o yoga procurou. Se permitindo dessa forma, né, experimentar coisas novas. E muitos gostaram desse formato, permaneceram até esse momento, continuamos aí com aulas online, e também acho que pela comodidade, né, de não precisar sair de casa, não ter o deslocamento, apesar do desafio pessoal, que é fazer uma aula online, para quem não está acostumado, tem que olhar ali no visor do celular, na tela do celular, e fazer o movimento ao mesmo tempo, mas no caso do Hatha Yoga, e falando especificamente do tipo de aula que eu costumo conduzir online, acredito que você também, por já ter feito as suas práticas, é muito viável, é muito possível praticar, fazer a aula sem necessariamente olhar o tempo todo para a tela do celular. A gente é guiado através da audição.
E isso é importante porque traz uma concentração maior, você não precisa parar e olhar, simplesmente ouvir. Obviamente, a gente está olhando o aluno, a gente vai fazer determinadas correções, ele vai olhar assim para a tela, mas não o tempo todo. Então, a pessoa foi percebendo que é possível, sim, fazer online. E, curiosamente, né, dando uma pesquisada em tudo que rolou aí nessa pandemia, para a gente falar sobre isso, eu vi uma reportagem que uma das frases mais jogadas no Google nessa época, além das dúvidas sobre a doença, obviamente, foi como melhorar a ansiedade. O que fazer com sintomas de ansiedade? Então, para você ver o quanto as pessoas procuraram, né, ferramentas de apoio e por que o yoga talvez se tornou um pouco mais popular aí para quem não conhecia. Uma frase muito jogada também, aí que eu até comentei aí na nossa live, foi como fazer bolo. Eu falei, nossa, pessoal, realmente ninguém sabia fazer bolo, né? Fácil sair, comprar ou pegar o bolinho da mamãe, né? Então vamos aprender a fazer em casa. Mas voltando para a ansiedade, eu até aproveito para comentar sobre alguns sintomas, né? Que para que a gente possa identificá-los e buscarmos apoio, buscarmos ferramentas, seja ela qual for, são inúmeras, com certeza você vai identificar alguma que sirva para você, que você se adapte, que você curta fazer, né? Então, o que não pode deixar é a coisa crescer, né? Você tendo essa percepção dos sintomas, você vai procurar um especialista na área, né? Primeiramente, um psicólogo, né, Thaís? E também as ferramentas de apoio, né? Mas quando você simplesmente não vê e deixa a coisa crescer, depois você vai ter que investir mais tempo, mais energia e mais dinheiro para se cuidar, né? Então, Exatamente, Dani. né, num primeiro momento, você perceber quais são, né, esses sintomas te ajuda bastante aí. Então, falando deles, alguns dos sintomas. Um primeiro sintoma muito característico é o ritmo respiratório, que começa ofegante, né? E a imunidade começa a baixar, tá sempre doente. Fadiga, tá sempre cansado, tá sempre cansada, com preguiça, né? Não quer fazer nada. E também o contrário é um sintoma, uma agitação mais do que o normal, batimento cardíaco acelerado, né? Tremores, pálpebra do olho tremendo, lábio tremendo, né, todo dia, ou quase todo dia você perceber esses tremores na região da face, né. Um outro sintoma seria a dificuldade de concentração, e esse eu acredito que seja um dos sintomas mais relatados, né, Thaís depois vai poder comentar também sobre isso, em pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, né? Dificuldade de concentração, a irritabilidade, se irritar muito facilmente por qualquer mosquinha, mosquitinho aí que passa. E finalizando esses sintomas, acredito que musculatura muito tensa, dura, né? Pode ser sim um sintoma de tensão, de ansiedade, além do normal. Insônia, dificuldade de dormir, também é um dos mais básicos e característicos sintomas de ansiedade. E, finalizando, evitar a socialização, né? Não querer estar com outras pessoas. E a Thais, até pela experiência com a psicologia, né? Fala para mim como é que você vê essas questões de ansiedade. Dani, obrigada por todos esses pontos em relação dos sintomas da ansiedade. É isso mesmo. Mas, apesar da ansiedade ser uma vilã na nossa sociedade, a ansiedade ela também pode ser algo positivo. Ela é considerado algo negativo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, quando ela compromete a maioria das esferas da pessoa no dia a dia. Então, você não consegue fazer atividades que você fazia no seu dia a dia, trava, você quer evitar a todo custo, e o que vai determinar se é doença ou não
a quantidade de tempo que vem durando esses sintomas. E a única pessoa que pode diagnosticar é um médico, um psiquiatra, juntamente com um psicólogo, e ele vai te direcionar para o melhor tratamento. Mas falando da ansiedade como não vilã no nosso dia, nos nossos dias, uma ansiedade boa, é aquela que motiva a gente ir para frente, é aquela que motiva a gente procurar, a estudar, por exemplo, eu tenho uma prova na próxima semana e preciso estudar para essa prova. Então eu vou me dedicar, eu vou fazer um esforço para que eu consiga alcançar o meu objetivo. A mesma coisa quando a pessoa fala em público, a mesma coisa quando você tem uma entrevista de emprego. Você vai pegar todas as ferramentas para que você possa saber lidar com aquela situação. Então, a ansiedade e o estresse nem sempre são os vilões, mas quando essa ansiedade dura por muito tempo, ela mexe com os neurotransmissores do nosso cérebro e ela pode até virar uma depressão. Então, como você disse, o tratamento prévio é sempre melhor do que a gente deixar agravar lá para frente, né? Então, agora que a gente identificou a ansiedade positiva, dessa ansiedade como um transtorno, o que eu vejo foi que durante o começo, que nem os cientistas, nem os médicos, nem se acontecer a nível mundial. A gente já teve alguns vírus que afetaram alguns lugares, alguns países, algumas cidades, até mesmo no Brasil a gente tem vários vírus, mas não dessa proporção que acaba atuando na vida mundialmente, né, das pessoas, de uma maneira mundial, independente da sua cultura, da sua religião. E eu vejo que as pessoas, durante esse processo, tiveram que flexibilizar muitas coisas, porque quando você sente medo, você tem 3 reações, que é de lutar, fugir ou paralisar. E cada uma das pessoas, dependendo da sua história, dependendo dos seus traumas, vão reagir de uma forma. E as que tiveram que se flexibilizar foram justamente em busca de ajuda paralelas, né, dessas ferramentas para manterem a sanidade, a sanidade mental, porque ninguém estava preparado para estar 24 horas dentro de casa, com contato com apenas algumas pessoas, às vezes somente da sua própria família. Os pais não estavam preparados para poder ensinar os filhos, né? Como educadores, já é um desafio você criar um filho, mas você ser educador, um dos principais educadores, é um desafio muito maior. É um desafio muito maior. Sim. E fora que todas as pessoas estavam com medo de que a economia quebrasse, os pequenos negócios não sabiam como iam se manter a longo prazo. Então, fez uma reviravolta aí na vida de todo mundo, né? Acho que as pessoas nunca tiveram tantas preocupações ao mesmo tempo. O que gera tensão, gera medo, gera estresse, gera ansiedade, e você tem que lidar aquilo dentro do seu próprio cômodo, né? Dentro da sua própria comunidade aí de família. Não é muito fácil. Eu mesma, eu comecei o meu curso de Hatha Yoga, tinha feito vários planejamentos detalhados, porque como mãe você precisa ter um tempo específico para você ter um tempo para você. E no meio do curso, de um dia para o outro, olha, você vai ter que flexibilizar, você vai ter que aprender online, você vai ter que ensinar em casa, você vai ter que dar um jeito de ter todas essas coisas acontecerem. Com essa questão de todo mundo ficar em casa, as pessoas tiveram que se flexibilizar e acharem as ferramentas para lidar com esse novo, né? Com esse novo modo de viver, que não é uma realidade. E ainda falando sobre ansiedade, eu queria indicar um livro do professor Hermógenes, que é o Yoga para Nervosos.
É um livro excelente. O título, Yoga para Nervosos, poderia ser transmitido para yogas para ansiosos. Enfim, a gente pode fazer uma explanação grande, mas quem quiser saber um pouco sobre os asanas, que ajuda a acalmar a mente, as respirações, esse livro pode ajudar muito. Não é um livro longo, é um livro relativamente curto, com uma linguagem fácil, que mesmo quem não pratica yoga pode ler. É uma leitura bem acessível. E falando sobre esse tema, Dani, acho que seria legal se a gente ensinasse, a gente compartilhasse alguma técnica de yoga. Eu sei que fazer o asana na frente da câmera agora a gente vai ter que remodelar o nosso espaço, então talvez eu pensei que a gente poderia ensinar algum tipo de respiração. O que você acha? Nadi Shodhana, muito legal. Perfeito. Tem gente que fala Nadi Shodhana, Nadi Shodhana, Nadi Shuddhi, também já ouvi falar. Nadi Shuddhi. E tá tudo bem, desde que você entenda o que você está fazendo, tá tudo certo, né? Queria só fazer um adendo que eu sou uma apaixonada e suspeita para falar do professor Hermógenes. Eu fiz até um post essa semana de uma descoberta que me deixou emocionada, num autógrafo, num livro da minha mãe que eu achei. E esse livro que você falou, realmente, na verdade, acho que todos do professor Hermógenes são livros que você consegue mesmo entender a raiz do yoga, o porquê o yoga é uma filosofia de vida, quais são as suas ordens, as suas divisões, o porquê fazer isso, sincronizado com aquilo. Inclusive, juro que foi coincidência, eu estou até com um do lado aqui, que foi aquele que eu comentei do post essa semana, que, na verdade, quando eu comecei a praticar, foi o que a minha professora me indicou. Que livro eu começo lendo? E foi esse. Então, é uma introdução mesmo, né? Autoperfeição com Hatha Yoga. Não sei se vai estar virado ao contrário na tela, mas enfim, é esse livro. E ele te explica desde um começo, né? Como começar. E Da fundação da prática, né, Dani? Então é bem legal. Que é tão importante a fundação quanto a gente querer já chegar fazendo Chegar chegando. aqueles asanas fazendo mais difíceis. Asana, né? De cabeça para baixo, porque é bonito e porque eu quero postar. Mas por que? Exatamente. O que isso vai me trazer, né? Em primeiro lugar. Mas então, voltando para a respiração, a gente comentou da Nadi Shodhana. Então, falando um pouquinho como funciona, a Nadi Shodhana, respiração das narinas alternadas. Usamos a mão direita para tampar uma narina, inspira pela outra e solta pela outra. Então, como é que funciona isso? Na prática, primeiro, antes de fazermos juntos, eu vou mostrar junto com a Thaís. Com a mão direita e o anelar, são os dois dedos que a gente usa, o dedão e o anelar. Então, o dedão vai tampar sempre a narina direita e o anelar vai tampar sempre a narina esquerda. O movimento com a mão é esse. Direita, dedão, esquerda, anelar. Direita, dedão, esquerda, anelar. Então, tampamos a narina direita, inspirando pela esquerda. Inspira. Pulmão cheio, tampou, trocou, exala pela direita. Pulmão vazio, permanece a mesma narina. Então, inspira pela direita, tampa a direita, solta pela esquerda. Então, assim, só para que vocês tenham em mente, para se tornar mais fácil, vai sempre trocar a narina quando o pulmão estiver cheio. Pulmão cheio, troca a narina. Vamos juntos. Então, antes de mais nada, alinhamos a postura. Deixa os pés tocarem o chão, para que você fique bem alinhada na cadeira ou no sofá, onde quer que você esteja sentada. Fechamos os olhos. Respiramos fundo, sempre pelo nariz. Deixando os ombros relaxados.
se demorando um pouco mais na saída do ar, antes de começarmos, para que você traga a mente presente para o que você vai fazer. Então, agora sim, levando a mão direita próxima à narina, o dedão direito vai tampar a narina direita, inspira pela esquerda, pulmão cheio troca, tampa a esquerda, solta pela direita, inspira pela direita, tampou, solta pela esquerda, inspira pela esquerda, pulmão cheio troca, solta pela direita, inspira, tampou, solta pela esquerda, inspira, solta pela direita, continuando no seu ritmo respiratório, lembrando sempre de trocar de narina quando o pulmão estiver cheio. Faça mais alguns ciclos. Lembrando que essa é uma respiração que acalma, tranquiliza, traz serenidade, muito bacana fazer antes de dormir, para quem tem insônia, dificuldade de dormir. E finalizando, descansa as mãos em cima das coxas, deixa a respiração livre. Observa por alguns poucos instantes como fica a sua tela mental, as cores que passam pela sua pálpebra. Silêncio e observação interna. E voltando, abrindo os olhos. Foi rápido, né, Thaís? A gente costuma se demorar um pouco mais nas nossas aulas, nas nossas práticas com essa respiração, mas foi uma forma de demonstrar um pranayama para que quem não conhece tenha aí uma pequena e muito breve introdução do que é um pranayama. Um dos pranayamas, são vários, são muitos, cada um com a sua função. E é um pranayama importante para você limitar essa ansiedade, você acalmar o seu corpo. Então, acho que se você puder praticar, não tem nenhuma contraindicação, a não ser que você esteja com as narinas entupidas. Aí eu acho que é melhor Importante. tentar um outro tipo de pranayama, porque precisa realmente dessa respiração total de entrada e saída. Tá com a narina livre, né, de gripe, resfriado, rinite, para que possa fazer tranquilamente. Então, acho que é isso, né, Thaís? Quer comentar mais alguma coisa sobre o pranayama? Podemos finalizar? A gente pode finalizar e, quem sabe, uma outra vez focar em pranayama, já que tem tanto a se falar sobre o tema, né, Dani? Quem sabe um próximo bate-papo para especificar um pouco mais sobre pranayama e trazer outros tipos, né, de pranayamas, outras técnicas respiratórias. E então é isso, agradeço demais a presença de quem esteve na live aquele dia da semana passada e quem está assistindo agora. Se houver alguma dúvida, alguma questão que possa surgir, pode mandar até pelo Instagram, vai ficar marcadinho aqui embaixo nos comentários, o meu, da Thaís, a gente com certeza vai olhar, vai responder. Mais uma vez, Thaís, eu agradeci com você ausente na live a semana passada, você estava ali ouvindo, né? Aproveito para agradecer de novo por esses meses em que a gente vem se falando, trocando tantas experiências, tem sido muito engrandecedor para mim. Igualmente, Dani.
E Não vejo a hora de trocar mais figurinhas. não é? A gente fica já ansiosa para o próximo papo, porque como é um assunto que as duas amam, né, em comum, é muito gostoso essa troca mesmo. E aproveitando também para comentar quem se interessar em praticar, ou até mesmo quiser fazer uma aula experimental, as práticas online de Hatha Yoga comigo são de terças e quintas às 20 horas, e as presenciais às quartas-feiras, na Solos Treinamento. São práticas de Hatha Yoga com relaxamento, meditação, pranayamas, e as aulas personalizadas, individuais, personal também rola, só entrar em contato para a gente combinar um horário. E eu queria que a Thaís também comentasse os horários, Thaís, das suas aulas e datas, dias da semana. Atualmente eu tenho um projeto com uma amiga que ela tem especialização em Pilates, é personal trainer também, e a gente faz uma mescla um pouco faz uma infusão de yoga e Pilates, às vezes funcional. E em português eu dou essa aula aos finais de semana. Durante a semana eu também posso dar aula com personal e também tem uma turma às terças e quarta-feiras, às 11 da manhã, de São Paulo, né, do Brasil. Para Maravilha. quem tiver interesse, 11h30, aliás. É bem legal. Eu até comentei também no final da live que é bem interessante essa união de yoga com, às vezes, funcional, que eu já fiz. A gente, como eu comentei, eu já fiz algumas aulas dela, ela já fez algumas minhas, de yoga com funcional Funcional. e pilates. É muito legal. E é isso. A live vai ficar gravada aí, qualquer dúvida. A live foi live pra Então, gente. a live foi live pra gente. A gravação tá aí, qualquer dúvida a gente com certeza responde aí, é só chamar. Obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima. Beijo, Thaís. Obrigada. Beijo, gente. Namastê. Tchau, tchau.